Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. É preciso ter calminha. Lembro-me de ouvir esta frase numa entrevista dada pelo nosso selecionador nacional, pelo Fernando Santos, já há alguns anos, há 5 anos, naquele último teste, no último jogo antes do Euro 2016. Um jogo que acabou com uma goleada à Estónia por 7-0. De facto, um resultado a que não estamos muito habituados. E para que não houvesse excessivos entusiasmos, este treinador dizia, pois, nada de euforias, é preciso ter calminha. Quer dizer, não vamos abrir aqui o champanhe antes do tempo. Bom, depois, graças a Deus, isto continuou e agora, olhando para trás, vemos como, de facto, ainda bem, havia motivos para a euforia. Afinal, sempre se abriu o champanhe. Ainda por cima, champanhe francês e em Paris. Imagino que ao dizer é preciso ter calminha, o treinador procurava também dirigir-se aos jogadores para que estivessem concentrados jogo a jogo e dessem o máximo em cada jogo. Pois às vezes, ao olhar para a vida dos apóstolos, parece que também era preciso dizer em muitas ocasiões é preciso ter calminha. Os apóstolos às vezes tinham um entusiasmo excessivo e como estavam à vontade, como também estavam à vontade com Jesus, com Nosso Senhor, não tinham problemas em dizer coisas a quente e algumas delas bastante fora dos postes. Hoje conta-nos no Evangelho da Missa, o São Lucas, que Jesus tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. E os mensageiros puseram-se a caminho, entraram numa terra de samaritanos, portanto, de gente que não se dava com os judeus, e os samaritanos, ao saber que eles iam para Jerusalém, não os quiseram receber. No fundo, negaram a Jesus e aos apóstolos algo que, naquela época e naquela cultura, era quase como que um direito do viajante, o direito a ser acolhido num sítio onde chegava. E isto caiu muito mal aos apóstolos que iam com Jesus. Tanto é assim que Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? É uma pergunta terrível. Nada mais, nada menos. Fogo do céu para os destruir. Está visto que para Tiago e para João esta ofensa era enorme. O não receber Jesus, para eles, teria direito a este tipo de castigo. Pensando agora nos dias de hoje, pensando agora em ti e em mim, quantas vezes é que nós, às tantas, fechamos a porta a Jesus e não o recebemos quando Ele se apresenta diante de nós? Quando nos sugere algo na nossa oração ou quando se apresenta na pele de outra pessoa que se cruza connosco e que precisa de nós, Senhor, às vezes nós também te fechamos a porta e tu não reages desta maneira, não é? Vou mandar vir fogo do céu para te destruir. Nada disso. Tu, Senhor, és paciente e és misericordioso. E por isso Jesus diz a estes apóstolos, ao Tiago e ao João, não lhes diz tenham lá calminha, pelo menos estas palavras não aparecem no Evangelho, mas voltou-se e repreendeu-os. E continuaram depois a andar para outra povoação. Jesus poderia ter dito muitas coisas a Tiago e a João. Poderia ter criticado o facto de eles serem convencidos, de pensarem que tinham o poder de fazer descer fogo do céu. Algo que obviamente não tinham esse poder se não lhes fosse dado por Deus, pelo próprio Senhor. Também poderia ter dito: Jesus, como é que vocês são capazes de sugerir tal coisa? Acham que eu fico contente com isso? Que se destrua uma terra inteira? Ou também poderia Jesus ter dito: bom, então e vocês nunca fazem disparates? Da próxima vez que os fizerem, faço descer fogo do céu
e converto-vos num frango no churrasco. Bem, com certeza que Jesus não disse exatamente isto, mas imagino que a Jesus lhe teria custado que aqueles apóstolos que já tinham passado tanto tempo com ele ainda estivessem tão longe de ver as coisas como ele as via. Com aquele olhar de misericórdia, com aquele olhar de perdão, ele veio para nos salvar, não para nos condenar. Depois, ao longo da sua vida, os apóstolos vão ganhando este olhar de Jesus, esta capacidade de serem eles próprios misericordiosos. Vão ganhando essa capacidade à medida que experimentam em si a misericórdia de Deus. Com certeza que terão mais facilidade em perdoar depois de se saberem realmente perdoados por Jesus e não perdoados por uma coisa pequenina, por uma coisa qualquer, por não ter recebido uma noite em casa, mas perdoados por terem abandonado Jesus na hora da morte, por exemplo, por terem fugido. Aí sim experimentaram esse perdão e essa misericórdia de Deus. Aí perceberam que Deus não quer que se mande descer fogo do céu para consumir ninguém. Nós, neste tempo de conversa, neste diálogo contigo, Senhor, queremos hoje pedir-te que nos dês esse olhar misericordioso, que nos ajudes a evitar estas reações iradas, estas reações de falta de paciência, de falta de compreensão com os outros. Queremos pedir-te, Senhor, que sejamos como tu, que sejamos mais misericordiosos. E há algo que nós podemos fazer para conhecer bem esta misericórdia de Deus e para a imitar. Algo que o Papa Francisco sugeriu num encontro recente que teve com os jovens eslovacos, encontro em que um dos jovens lhe perguntava como pode um jovem ultrapassar os obstáculos no caminho para a misericórdia de Deus. E o Papa Francisco, na sua resposta, falava da confissão, do sacramento da confissão. E até dizia, bom, quando vocês se vão confessar, em que é que pensais? Talvez, se vos perguntasse isto, vocês iam responder, nos pecados que estou a confessar. Mas são verdadeiramente os pecados o centro da confissão? Não. Deus quer que te aproximes dele pensando em ti, nos teus pecados ou nele? O que quererá Deus? Que te aproximes dele ou dos teus pecados? E com estas perguntas o Papa ajuda-nos a darmos conta que o centro do sacramento da confissão não são de facto os nossos pecados, é o Pai que nos perdoa esses pecados. Dizia, não vamos confessar-nos como pessoas castigadas, que se devem humilhar, mas como filhos que correm para receber o abraço do Pai. E o Pai levanta-nos em qualquer situação, perdoa-nos todos os pecados. Fixai-o bem, Deus perdoa sempre. Quer dizer que Deus não diz nunca, vou mandar descer fogo sobre ti. Não, é nosso Pai e perdoa-nos. E o Papa dá um conselho no final, diz, dou-vos um conselho. Depois de cada confissão, permanecei alguns momentos a recordar o perdão que recebestes. Repara no que diz o Papa, pensar no perdão, não é pensar nos pecados que eu me acusei, porque esses pecados já foram perdoados, já foram limpos. Pensar no perdão que recebi. Guardai aquela paz no coração, aquela liberdade que sentis dentro de vós. Não os pecados que já não existem, mas o perdão que Deus te deu, a carícia de Deus Pai. Da próxima vez que vos fordes confessar, lembrai-vos disto. Vou receber de novo aquele abraço que me fez muito bem. Não vou a um juiz para regularizar as contas, vou a Jesus que me ama e cura. E se nós fazemos esta experiência do perdão de Deus, desta cura de Jesus, quando nos aparecer pela frente alguém que faz algo que está mal e que nos irrita e que nos apetece criticar e pôr logo na praça pública, em vez de mandar vir fogo do céu, pensemos antes,
muito mais me tem perdoado Deus a mim. O que eu devo fazer é rezar por esta pessoa, para que se arrependa e para que possa também ela ser perdoada por Deus. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, nos ajude a percorrer este caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.